A gente começa o jornal com essa notícia. Uma operação integrada cumpriu mandados de busca e apreensão em Alagoas, Sergipe, Bahia e também em Pernambuco. E o objetivo da polícia foi combater uma organização criminosa que era especializada em crimes de roubo a banco. Vamos ao vivo, então, entender o balanço dessa operação, o que foi apreendido com o repórter Alan Garcia, porque foi uma operação desencadeada a pedido da Polícia Civil aqui do estado de Alagoas. Não é isso, Alan? Perfeitamente, Beatriz. Uma ação da Polícia Civil daqui de Alagoas, que também aconteceu nesses estados, né? Bahia, Pernambuco e Sergipe. E toda a operação na região do Sertão, de todos esses estados, incluindo Alagoas. E isso tem a ver com a característica desse grupo. Quem já passou isso para mim foi o delegado Daniel, que acabou de chegar do Sertão. A operação ainda está acontecendo e ele traz essas últimas informações sobre a operação. Delegado, o cenário do sertão nesses estados, incluindo o nosso, é uma característica desse bando, né? Mas por quê? O que é que acontece no sertão que traz isso como uma característica? Boa noite para o senhor. Boa noite. Esses indivíduos, em geral, no total 11 investigados, né, residem em regiões do sertão, tanto de Alagoas como dos outros estados. Provavelmente pela facilidade de se ocultar das forças do poder público, né? E por conta de ser mais facilitado o tipo de ação contra carros fortes, que é o tipo de investigação que foi apurada nesse inquérito, né? Foi justamente a partir daí que vocês começaram a investigar a ação deles nesses estados, né? Teve uma operação em um caso em 2019, onde eles estouraram um carro forte e a partir daí vocês começaram esse trabalho. Esse mesmo grupo, ele agiu 2 vezes contra transportadoras de valores em 2018, sendo um consumado e outro tentado, e uma em 2019, né, consumada. E a partir de então, eles vinham sendo monitorados, né, alguns deles ficaram presos aproximadamente 6 anos, né, ganharam liberdade. 2 dos 11 investigados foram presos há pouco mais de 40 dias em Minas Gerais, presos em flagrante após assaltarem uma agência bancária do Banco do Brasil. E nós continuávamos monitorando. Os outros 9 investigados ainda estavam soltos e, na data de hoje, a gente conseguiu efetuar a prisão de 3 deles, sendo 2 em Alagoas e 1 no Alto Sertão de Pernambuco. E um 4º indivíduo confrontou a polícia sergipana e veio a óbito. A operação, como o senhor me contou quando chegou aqui, continua. O que é que está faltando para ela encerrar? Porque também tiveram mandados de apreensão, né? Onde vocês encontraram comprovantes de transferências, drogas, armas também. Exato. Esse inquérito é um 4º inquérito, a parte dos outros 3 das ocorrências mencionadas de 2018 e 2019, que apura especificamente o crime de lavagem de dinheiro praticado por membros dessa organização criminosa. Então, nós objetivávamos arrecadar transferências bancárias, notebooks, smartphones e outros comprovantes de transações entre os membros dessa organização criminosa, sobretudo no interesse de ocultar a proveniência ilícita desses valores que eram subtraídos de transportadoras de valores alguns anos atrás. E vocês conseguiram, né, essas provas? Sim, uma boa parte dos endereços buscados teve uma grande quantidade de objetos arrecadados. Pelas contas que eu fiz aqui rapidinho, ainda faltam suspeitos a serem presos, por isso a operação também continua no encalço desses criminosos. Isso, no total de 11 investigados, 2 acabaram sendo presos, como eu mencionei, há pouco mais de um mês, em Minas Gerais. Dos outros 9 soltos, 3 foram presos hoje e 1 veio a óbito. Então, 9 menos 4, temos 5 ainda indivíduos soltos, dos quais 3 têm mandados de prisão por outros crimes em aberto. Um deles com 6 mandados de prisão, inclusive por homicídio, em alguns dos estados aqui do Nordeste. Então, são indivíduos de altíssima periculosidade. A gente sempre reforça, né, em operações assim, o disque denúncia, caso alguém reconheça, saiba, né, onde estão essas pessoas. É o caso também da gente pedir à população, caso identifique, saiba o paradeiro de algum desses suspeitos, de algum desses criminosos, fazer a denúncia. Claro, o disque denúncia é mais um elemento que a Polícia Civil conta para chegar à autoria desses crimes. Claro que é um tipo de crime mais complexo, que exige um tipo de investigação mais aprofundada e não tão célere. Por esse motivo,
até que nós tivemos esse desdobramento de inquéritos de 5, 6 anos atrás, né? Mas o Disque Denúncia é sim importante, é mais uma ferramenta e uma ferramenta que o cidadão pode utilizar de forma anônima, né? Delegado, muito obrigado pelas informações do senhor. Beatriz, então, a operação continua porque ainda existem suspeitos, criminosos, enfim, homens que já foram, né, precisam pagar por outros crimes, mas que ainda não estão atrás das grades e continuam cometendo outros crimes. E a Polícia Civil daqui de Alagoas, junto com a Polícia Civil de outros estados, estão ainda nessa operação para que isso aconteça o mais rápido possível. Um deles entrou em confronto e morreu no estado de Sergipe. Eu volto com você. Alan, obrigada pelas informações. Queria cumprimentar o delegado, agradecer a participação dele ao vivo aqui no Cidade e gostaria que você repassasse para ele a seguinte pergunta: existe alguma preparação da polícia, alguma expectativa das investigações de que esse tipo de modalidade criminosa, né, roubo a banco, aumente no ano que vem por ser um ano de campanha eleitoral? Existe alguma relação em que a polícia investiga isso? A Beatriz está fazendo a seguinte pergunta: ano que vem é ano eleitoral. Isso, de alguma maneira, movimenta essa criminalidade, né, por a gente saber que existe uma grande movimentação de dinheiro? Enfim, como é que fica, né, o ano de 2024? Existe a probabilidade desses crimes aumentarem? Apesar de existir aí ao longo dos últimos anos, né, esse, vamos dizer assim, mito de que no período de campanha eleitoral há um aumento, e pode até de fato haver, estatisticamente, né, por conta de uma coincidência. Digo coincidência porque nunca conseguimos demonstrar em inquéritos a participação direta de candidatos a mandato eletivo no financiamento desse tipo de crime, pelo menos aqui em Alagoas. É claro que isso já ficou demonstrado em vários outros estados, inclusive pela Polícia Federal, mas recentemente em Alagoas nós não podemos afirmar que existe esse vínculo entre candidatos a cargos eletivos e assaltos a bancos, né? Perfeito. Então, muito obrigado pelas informações do senhor. Beatriz, eu volto com você.